E aí, rapaziada, juntos com vocês em mais um de nossos momentos. Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o Guia de Linguagens, o seu canal no YouTube para análise e resumo de obras literárias. Não se esqueçam, Guia de Linguagens, inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso canal, o seu reconhecimento é a certeza do nosso trabalho, ok? Estamos com vocês hoje para A Hora da Estrela, Clarice Lispector, análise e resumo. Vamos então à obra-prima da autora Clarice Lispector. Meninas, meninos, Clarice Lispector, a ucraniana. Vocês sempre perguntam, sempre alguém pergunta isso, mas você como nasceu na Ucrânia? A Clarice era nordestina, era carioca, era brasileira, certo? O nascimento na Ucrânia se deve ao fato de que era uma família de origem judaica, a família fugia da perseguição do regime comunista aos judeus, vinha para o Brasil, ela nasceu lá, uma família de classe média, a menina criada no Recife, isso aparece muito na obra, por exemplo, tem uma referência a esse aspecto em A Hora da Estrela, ela criada em Recife, depois no Rio de Janeiro, uma menina de uma formação judaica, uma formação hebraica muito sólida, domínio de idiomas, o marido dela era diplomata, então ela tinha conhecimento de outras realidades, de outros países, e isso só consolidou, só aprimorou a intelectualidade, a bagagem cultural, a bagagem intelectual da autora. É uma das principais autoras da literatura brasileira, uma autora que está à altura de Machado de Assis, por exemplo, certo? Então nós temos aqui em Clarice, a escritora de origem judaica, nordestina, carioca, brasileira e uma cidadã do mundo, né? E que deixou uma obra bem inusitada, uma obra bem diferente daquilo que a literatura brasileira trabalhava na época. A estreia dela da década de 1940, no início da década de 1940, com Perto do Coração Selvagem, quebrou um paradigma da literatura. A aceitação pela crítica, a crítica que elogiou o trabalho dela, garantiu que ela criasse um novo modelo dentro da literatura brasileira. A literatura brasileira até então estava muito afeita ao regionalismo nordestino, obras como Capitães da Areia e Vidas Secas, e a Clarice traz uma obra de introspecção psicológica, uma obra marcada pelo fluxo de consciência, pela epifania, por temas mais universais e principalmente focada em perfis femininos. Perto do Coração Selvagem, a Joana. Mais à frente, A Paixão Segundo GH. E logo na sequência nós temos Aprendizagem dos Prazeres e fechando a obra-prima, A Hora da Estrela. Eu citei para vocês aqui 4 obras icônicas da Clarice, tá? Seus 4 principais romances. E Perto do Coração Selvagem e A Paixão Segundo GH, ela cria um novo paradigma, o paradigma da introspecção psicológica, dos personagens complexos, dos perfis femininos, da epifania, do fluxo de consciência em nossa literatura. Fugindo da arte panfletária de Capitães da Areia, da preocupação excessivamente social, marcadamente social, de Vidas Secas, e fazendo uma obra mais existencial, trabalhando uma obra de caráter mais existencial. O ponto alto realmente é A Hora da Estrela. Nos contos nós temos 2 livros fundamentais, certo? Laços de Família, em que estão algumas de suas obras-primas da narrativa curta, como por exemplo Amor, Feliz Aniversário, o conto que dá título, Laços de Família. Então são obras-primas da narrativa curta brasileira. E Felicidade Clandestina, um livro que ela trabalha crônicas, contos, impressões, uma obra muito difusa, uma obra de classificação bem complexa, certo? Assim como A Hora da Estrela também tem uma classificação complexa que a gente observará mais à frente, certo? Então nós temos aqui a contista, a romancista, a cronista, a literatura infantil, Clarice Lispector, uma das principais autoras de nossa literatura, e é a principal obra dela, o objeto desse nosso encontro, dessa nossa aula, A Hora da Estrela. Eu trabalharei com vocês uma análise e um resumo da obra para os seus estudos no ensino médio e para os seus estudos para exames vestibulares. Certo, meninos? Vamos lá então, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Um dos principais aspectos da obra de Clarice Lispector é a metalinguagem, uma de suas principais características. Eu abro aqui com vocês as observações sobre a autora e sua obra com 2 frases dela. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Claro que aqui nós temos uma paráfrase de uma frase do filósofo alemão Martin Heidegger. Os meus domínios do mundo são os meus domínios de linguagem. E nós temos aqui essa associação da palavra ao indivíduo. O indivíduo domina o mundo, o indivíduo conhece o mundo, conhece o outro, conhece o próprio eu,
pelo domínio da linguagem, pela palavra. Essa busca do eu, do outro e do mundo, nós encontramos em toda a obra da Clarice. E essa busca, ela se dá, esse caminho é percorrido pela linguagem, pelo domínio da linguagem, pela palavra. E que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Nós temos na obra de Clarice essa marca da simplicidade. Em que consiste isso? A clareza da linguagem, do enredo resumido, sintético, conciso, apenas o essencial. E óbvio que para obter esse enredo com o essencial, esse enredo conciso, é claro que isso custa muito trabalho, muita elaboração. Nós temos aqui uma linha iniciada com Vidas Secas, aliás, uma linha iniciada com Machado de Assis e que tem continuidade na obra de Graciliano Ramos, principalmente em Vidas Secas. A busca da concisão, a busca do essencial. Isso se obtém, essa característica se obtém por muita elaboração, por muito exercício de linguagem. Tranquilos? Então nós temos aqui na introdução da apresentação do autor e da obra, uma de suas características fundamentais, a questão da metalinguagem. E já associada à metalinguagem, a existência do indivíduo, o existencialismo. O indivíduo que busca construir a si pela linguagem e por suas ações. A obra de Clarice abrange romances, e aí nós temos já uma observação feita com vocês, Perto do Coração Selvagem, abalou a literatura brasileira, agradou a crítica, mas apresentou um novo paradigma em nossa literatura. A Cidade Sitiada, A Nossa No Escuro, A Paixão Segundo GH, outro ícone da autora, outra obra marcada pela presença do perfil feminino da mulher em busca de sua construção, de sua existência, de seu autoconhecimento, em busca do eu, do outro e do mundo. Uma aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, um livro também pautado na linguagem, que tem como protagonistas dois professores, uma professora de ensino fundamental e um professor de filosofia, ambos associados à linguagem. Água Viva, A Hora da Estrela, a obra-prima de Clarice, que é o objeto do nosso trabalho, da nossa aula hoje, certo? E finalizando, Um Sopro de Vida. E os livros de contos, Laços de Família, é a principal obra de contos de Clarice. Aqui nós temos contos como Feliz Aniversário, Amor, Laços de Família, La Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, que é outra obra-prima, reunindo crônicas, contos, pequenas narrativas, obras que são impressões sobre o mundo, sobre o cotidiano, certo? São textos que falam do mundo, impressões da autora sobre o cotidiano, ou seja, não é nem conto nem crônica. A Imitação da Rosa, Havia Cruz no Corpo, Não Tiveste Luta. As duas obras-primas de conto da narrativa curta de Clarice são O Laço de Família e Felicidade Clandestina, certo? Então nós temos aqui uma autora inusitada, uma autora diferente, uma autora marcada pela metalinguagem, pelo existencialismo e pela preocupação de caráter social, óbvio. Uma autora que busca trabalhar indivíduos na sua relação com o mundo, na sua relação com o outro, na sua relação com o próprio eu. É essa autora que nós trabalhamos com vocês hoje, agora, e focando principalmente na sua obra-prima, A Hora da Estrela. Vamos lá? Clarice Lispector se situa na literatura brasileira na terceira fase modernista. A fase em que ela tem como companheiros de viagem o mineiro João Guimarães Rosa, na prosa, Hélio Guimarães Rosa, e o pernambucano João Cabral de Melo Neto, na poesia. São os três principais autores da terceira fase modernista. Na terceira fase modernista, a princípio, a grande preocupação com a metalinguagem. Na sequência, a preocupação existencial, o indivíduo que se constrói pela linguagem. E um indivíduo complexo, um indivíduo no mundo em reconstrução, que é o mundo pós-Segunda Guerra. E um indivíduo que está se reconstruindo também. Então nós temos um indivíduo complexo, um indivíduo que fica se questionando quem sou, de onde vim, num mundo mais complexo, certo? Porque a realidade da pós-Segunda Guerra Mundial é uma realidade mais fragmentada, mais complexa, mais tensa, mais dramática. Principalmente para pessoas como a Clarice. Ela era judia, de origem judaica, então intensamente o conflito, a tensão devido ao que ocorreu com eles durante a Segunda Guerra Mundial. E outro aspecto fundamental da terceira fase modernista é a preocupação de caráter social. Então nós temos aqui a metalinguagem, a preocupação existencial e a preocupação social. Esses três eixos, esses três núcleos se encontram principalmente em obras como Campo Geral, de João Guimarães Rosa, e A Hora da Estrela, da Clarice. São os pontos altos da terceira fase modernista na construção da narrativa. Nós temos personagens complexos, introspecção psicológica, a busca da alma humana, da psique humana, da compreensão do ser humano. E o ser humano,
na sua relação com o mundo, na sua relação com o outro, na sua relação com ele mesmo. E a terceira fase, ela se marca pela construção de um novo discurso, fluxo de consciência. A introspecção psicológica faz com que os autores busquem a alma humana, a psique humana. Então é comum o uso do monólogo, o narrador trazendo o seu pensamento, e do discurso indireto livre, o narrador trazendo o pensamento do personagem. São características básicas, fundamentais da terceira fase modernista. Metalinguagem, preocupação existencial, preocupação social. E de Clarice, perfis femininos, introspecção psicológica, epifania, opacidade, irrelevância, insignificância e a tentativa do eu, do indivíduo, predominantemente perfis femininos, se encontrar. A Hora da Estrela se encaixa na obra dela, já na década de 1970, como obra de maior amadurecimento, e no momento em que houve uma crítica muito pesada em relação a ela feita pelo cartunista em fio, de que ela se alienava, de que ela era alheia ao mundo, que no mundo marcado pelo golpe militar, pelo regime militar, a Clarice continuava falando de indivíduos de classe média alta, mulheres de classe média alta em crise existencial. Então provavelmente isso aí levou à construção de A Hora da Estrela, uma obra que tem um homem como protagonista, o Rodrigo S.M., o narrador, e como protagonista da narrativa, uma nordestina, uma mulher pobre. São dois personagens ilustrados, os dois protagonistas de A Hora da Estrela. O Rodrigo, o protagonista da narrativa metalinguística, o protagonista da narrativa essencial, e a Macabeia, a protagonista da narrativa social, são dois indivíduos inusitados, diferentes no conjunto da obra. Na obra da Clarice predominavam perfis femininos. Agora nós temos um homem e uma nordestina pobre, feia, grotesca, insignificante. Lembrando a vocês, a feiura aqui tem um caráter metafísico, transcendental, herança do expressionismo. A feiura aqui reflete o lado negativo, feio, sombrio do ser humano, no qual, ou com o qual, o Rodrigo S.M., o narrador, que é um indivíduo de classe média alta, oposto à Macabeia, vai tentar se encontrar. Na verdade, a Macabeia é o espelho dele, é a outra face dele. Tá? O Rodrigo, um intelectual de classe média, um alter ego da Clarice, tem pontos de contato com a Clarice, o escritor de origem nordestina também, assim como ela, e a Macabeia, a nordestina, assim como a Clarice, mas a nordestina limitada, rala, rasa, feia, grotesca, certo? Então nós temos aqui A Hora da Estrela, um romance inusitado, um romance que tem uma preocupação social inusitada dentro da obra dela, e por isso nós temos a sua obra mais madura, a sua obra mais consistente, porque nesse livro ela consegue conciliar com perfeição os três eixos principais da obra dela: o eixo existencial, filosófico, o eixo social e o eixo metalinguístico. Tranquilo, meninos? São esses pontos que nós vamos trabalhar com vocês na sequência, certo? Clarice Lispector, A Hora da Estrela, trabalhando com vocês agora o enredo, a narrativa e os personagens. Clarice Lispector se insere na terceira fase modernista, a fase iniciada em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, e que se estende até 1960, com a morte do seu companheiro de viagem, João Guimarães Rosa. A terceira fase tem de Clarice e João Guimarães Rosa, os principais autores em prosa. João Guimarães Rosa morre na década de 1960, Clarice em 1970 e o poeta João Cabral do Melo Neto, mais recentemente, em 1990, na década de 1990, certo? São os três principais autores. E a literatura construída a partir da Segunda Guerra Mundial tem como as marcas principais o domínio da linguagem, a preocupação com a linguagem, a metalinguagem, a obra que dialoga com a própria obra, o autor que usa a linguagem na construção dos personagens, os personagens em busca do domínio do eu, do outro e do mundo pela linguagem. Então a metalinguagem é uma das características fundamentais. Essa característica é marca essencial de A Hora da Estrela. A preocupação existencial, a introspecção psicológica, então são obras de caráter reflexivo, menos narrativas, mais reflexivas, com personagens complexos, em permanente questionamento a quem sou, de onde vim, para onde vou, e questionamento sempre associado ao domínio da linguagem. O enredo, portanto, isso vai tornar um enredo fragmentado, uma presença intensa de tempo psicológico e o uso do discurso, o uso do fluxo de consciência como discurso predominante, tá? O monólogo e o discurso indireto livre, ou seja, o pensamento do narrador e o pensamento das personagens. E na obra da Clarice nós temos marcas essenciais, marcas da autora. Aquelas eram características gerais que nós encontramos também em Guimarães Rosa. Agora, características da autora. Na obra da Clarice predominam perfis femininos. A Hora da Estrela é uma exceção, que traz um perfil masculino, que é o Rodrigo.
Os temas são de caráter universal, a busca da universalidade, a relação do eu com o mundo, do eu com o outro, do eu com o próprio eu, dentro da civilização ocidental. E são indivíduos medíocres, são indivíduos em sua insignificância, em sua relevância, a opacidade da vida sem brilho. E essa vida sem brilho que gera um momento de epifania, de revelação dessa mediocridade, da irrelevância, da insignificância, e a partir dessa epifania, desse momento de revelação, epifania significa revelação, a partir dessa epifania, dessa revelação, o indivíduo vai buscar pela linguagem se conhecer, conhecer o outro e conhecer o mundo. São obras que trazem indivíduos opacos e insignificantes, são obras tensas, densas, que provocam mal-estar, estranhamento no leitor, no público, no espectador. Como se trata de literatura, obviamente, no leitor. É uma linguagem muito metafórica, o indivíduo é uma metáfora, sua insignificância é metafórica, e uma obra sensorial, uma obra marcada pela sinestesia, pela descoberta, pelo sentido, o uso dos sentidos na descoberta do eu, do indivíduo em relação ao mundo, nas suas descobertas em relação ao mundo. E isso traz um aspecto impressionista, as impressões que o narrador apresenta sobre o personagem, as impressões que o mundo impacta nos personagens. Isso é muito importante, nós temos muito isso em A Hora da Estrela, as impressões do Rodrigo sobre a Macabeia, as impressões do Rodrigo sobre a sua personagem. E, obviamente, como se trata de obra marcada pelo estranhamento, pelo mal-estar, nós temos aqui uma proximidade com o expressionismo, certo? Então nós temos Hora da Estrela é o principal exemplo dessas características, certo? Se bem que em Hora da Estrela nós temos um aspecto. O Rodrigo é um perfil masculino e não feminino, ao contrário das obras anteriores, ok? Nós vamos aplicar essas características ao romance A Hora da Estrela. Rapaziada, trabalhando com vocês agora, o eixo que dá a unidade à obra, a história da personagem Macabeia. Então, em A Hora da Estrela, nós temos um eixo narrativo, o narrador que se questiona, o narrador que está tentando se encontrar, está tentando se ver, se encaixar no mundo, e que tem na Macabeia o seu espelho, o seu outro, certo? Ele, elegante, classe média, culto, intelectualizado, ela, nordestina, rala, rasa, feia. Os dois se complementam, certo? Tanto é que no final do livro, a morte de Macabeia, a morte de um vai implicar a morte do outro. Sem a Macabeia, a vida dele perde o sentido, porque ele tentava se encontrar nela, produzia nela a sua epifania, a sua revelação, a revelação da sua mediocridade, da sua insignificância, da sua relevância. A Hora da Estrela é um romance que se desdobra em 3 eixos. O eixo existencial, filosófico, um eixo marcado pelo narrador, o Rodrigo nos seus questionamentos essenciais, nos seus questionamentos filosóficos, quem sou, de onde vim e para onde vou. Um eixo estético de caráter metalinguístico, a metalinguagem, o Rodrigo questionando a construção do romance, questionando a construção do personagem, questionando a linguagem, e questionando a linguagem, a personagem e a narrativa com uma forma de questionar a si mesmo, com uma forma de encontrar a si mesmo. E por fim, o eixo social. E o eixo social focado na Macabeia, nordestina, a mulher nordestina, no Rio de Janeiro, sobrevivendo no Rio de Janeiro. E é esse eixo, a personagem Macabeia, que dá a unidade ao livro, a sua história. É a sua história que identifica a narrativa no livro. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Como é que sei o que vai se seguir e que ainda desconheço, já que nunca o vivi? É que em uma rua do Rio de Janeiro peguei um ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Então nós temos aqui a apresentação, o início do eixo narrativo, o início da história da Macabeia, que dá unidade narrativa ao livro, ao romance A Hora da Estrela, a apresentação da Macabeia e a apresentação do narrador. E o narrador já se identificando com a autora, tá? Porque quando ele coloca aqui, sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste, a Clarice Lispector se criou em Recife. Está nacional na Ucrânia, mas ela se criou em Pernambuco, no Recife, certo? Em menino, em criança, na infância. Então nós temos aqui essa relação. E o Rodrigo funciona no livro como um alter ego da autora. Tranquilos? Então vamos lá, nós temos aqui a apresentação do conflito, a apresentação da personagem. Então vamos agora à construção dessas personagens e à construção da narrativa. Tranquilos? Então nós temos aqui o narrador, o Rodrigo, que vai apresentar a Macabeia, a personagem nordestina que ele vê na rua,
e que ele vai construir e que da qual ele vai se apropriar para construir essa narrativa. A protagonista do romance é a Hora da Estrela, Macabeia. Então nós temos aqui um indivíduo que dá unidade narrativa à obra. O seu conflito, a sua trajetória é o elemento que une o drama social, o drama estético e o drama filosófico, os três eixos que formam o romance A Hora da Estrela. Quem antes a pensar que essa moça não se conhece, senão através de ir vivendo à toa? Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelado em cheio no chão. Ela é nada. É que quem sou eu provoca a necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Esse tolo aqui é marcante, está um ponto em que nós vamos focar. Ninguém responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes. A Macabeia não tem requinte, ela é um indivíduo tosco, rústico, feio, grotesco. Pois o que estarei dizendo será apenas nu. O seu ritmo é às vezes descompasso, e tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos em literatura. Fatos são pedras duras, João Cabral do Melo Neto, e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, não há como fugir. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar, tanto que, explosão, nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma de representante de Roldanas avisou-lhe com brutalidade essa que ela parecia provocar com sua cara de tola, rosto que pedia tapa, com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, a amiga da Macabeia, tá? Então nós temos aqui a apresentação da protagonista, a Macabeia. Na sequência nós veremos com vocês os três personagens com os quais ela se envolve e com os quais se constrói a narrativa, o eixo narrativo do livro. A Macabeia é uma personagem nordestina, insignificante. A sua insignificância ela não é percebida na rua, a sua relevância ela mora em um cortiço. Os seus passatempos são ficar ouvindo a rádio relógio, uma rádio que avisava, que falava as horas de minuto em minuto e trazia uma notícia. Trazia uma notícia, avisava a hora. Trazia outra notícia, avisava a hora, de minuto a minuto. Ela ouvia essa rádio não obrigatoriamente, não propriamente pelo motivo das horas, tá? De ficar conferindo as horas. É para ter no outro dia no serviço um assunto para poder comentar. Então ela sempre comentava alguma notícia que ela não compreendia muito bem, que ela tinha ouvido na rádio relógio, certo? Seria hoje você conferir as notícias básicas ali no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para você chegar ao serviço orientando-se e tendo algo para poder comentar com os colegas, tranquilos? Então a Macabeia fazia disso da rádio relógio no seu ofício principal, se maquiar às vezes e se sentir a Greta Garbo. Em outro momento ela fala que ela gostaria de ser a Marilyn Monroe, claro, pretensão, mas a relação com a Marilyn Monroe tem a ver com a relação com Andy Warhol, tá? Os 15 Minutos de Fama, lembrem que o Andy Warhol, uma das principais obras da pop art de Andy Warhol, é o retrato, a reprodução do retrato da foto de Marilyn Monroe. E a Macabeia se identifica, então, ela sonha, tem esses devaneios com a Greta Garbo e com a Marilyn Monroe. É uma personagem que irrita a sua colega de trabalho, a Glória, que irrita o seu chefe, que vai demiti-la, que quando vai ao médico por sugestão da Glória, ela recebe salário igual ao médico, ela irrita o médico porque ela não consegue compreender as orientações que o médico dá, então o médico manda ela embora e chama ela de imbecil, e que depois vai ter uma relação complicada também com o seu namorado. Então uma personagem rasa, uma personagem rala, uma personagem sem vida, nascida em Alagoas, no Nordeste. A Macaba uma árvore frutífera nordestina. A Macabeia, aqui nós temos a ironia, ela é estéril. E Macabeia, feminino de Macabeu. E os Macabeus são guerreiros na tradição judaica, na tradição hebraica. O que aqui tem um sentido duplo, tá? Porque ela é uma guerreira realmente. Ela sobrevive, é uma nordestina que tenta sobreviver no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui a Macabeia, o nome, a marca, Macaba e Macabeu. Nordestina, criada pela tia, que a humilhava, que fazia questão de destacar, de dar ênfase à sua inutilidade, coisa que o chefe dela também faz, coisa que o médico faz. Então nós temos essa personagem trabalhando numa representação de Roldanas, uma fábrica de Roldanas, ela é datilógrafa, esse trabalho mecânico, na verdade é uma analfabeta funcional. Nessa empresa, na empresa dela, ela tem a Glória, a amiga, e nós vamos fazer uma pausa aqui para ver com vocês a construção dessa amiga da Macabeia, ok? Então vamos lá, construção da Glória.
Glória, sua colega, porque quanto a ela, Macabeia, ela demais na geografia, além de sujar invariavelmente o papel. O chefe vai demitir a Glória, vai demitir a Macabeia e manter a Glória. Isso disse ele, o chefe. Quanto à moça, achou que se deve, por respeito, responder alguma coisa, e ela, Macabeia, falou cerimoniosamente, assim escondidamente, amado chefe. Me desculpe o aborrecimento. Então nós temos aqui a inserção da Glória, a colega de serviço da Macabeia. Esta Glória é uma moça gorda, com substância, branca, carioca, que tem família, que tem casa, que come, que se alimenta e que tem um domínio maior de linguagem, certo? E maior do que a Macabeia. Por isso a Macabeia está demitida e a Glória não. Tanto é que no desdobramento do enredo da narrativa, a Glória vai ficar com o namorado da Macabeia. Nós apresentamos a vocês a Glória, a amiga, a colega de trabalho, que é o oposto da Macabeia. A Glória é do Rio de Janeiro, criada no Rio. Ela é mais esperta, tem domínio maior de linguagem, é branca, tem substância, é gordinha, tá? Tem malandragem, tem malícia, coisa que a Macabeia não tem. E o namorado de Macabeia, o Olímpico de Jesus. Os nomes todos são irônicos, certo? Olímpico de Olimpo, ele não é um deus, e de Jesus, ele é um marginal, porque ele cometeu um crime no Nordeste e veio para o Rio de Janeiro. É o metalúrgico que conhece na rua Macabeia, e ele se apresenta e inicia um namoro com a Macabeia. O namoro dos dois tem a mesma característica de tudo na vida da Macabeia, tá? Uma coisa incipiente, insípida, inodora e incolor, certo? Na sua falta de domínio de linguagem, os dois passeando, ela tinha um orgulho enorme de ficar pensando no namoro, o fato de ela ser datilógrafa, ele ser metalúrgico, ele é um operário. Ela achava chique a datilógrafa namorar o operário. E, obviamente, que os desdobramentos desse namoro também serão desfavoráveis à Macabeia. Tá? Eu vou fazer uma apresentação de vocês aqui com um trecho do romance, trazendo o Olímpico, a figura do Olímpico, e na sequência nós estabeleceremos o desfecho desse relacionamento com vocês. Apresentamos agora a vocês a relação de Macabeia com o Olímpico de Jesus, o nome é irônico, tá? Maia, mesas borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante, encontrou, explosão, a primeira espécie de namorado da sua vida. As explosões aqui são as pequenas explosões que fazem os pontos altos da vida da Macabeia, ok? O coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele é nordestino também. Ele, a olhar, enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear?" O Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, sim de metalúrgico. Macabeia ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafo formavam um casal de classe. Observe aqui a percepção dela em relação à condição dela e do namorado, tá? A datilógrafa e o metalúrgico. Ela se acha alguém, ela se considera alguém, mas ela é nada. O narrador, na sequência, vai desmontá-la totalmente. A personagem que fecha o conflito, o último envolvimento da Macabeia, é a cartomante, a Madame Carlota. Continuemos, pois, embora com esforço. Madame Carlota era enxundiosa, pintava a boquinha rechonchuda com vermelho vivo e punha nas faces oleosas 2 rodelas de ruge brilhoso. Parecia um bonecão de louça meio quebrado. Vejo que não dá para aprofundar essa história, descrever me cansa. Não tenha medo de mim, sua coisinha engraçadinha, porque quem está ao meu lado está no mesmo instante ao lado de Jesus. Então nós observamos aqui a cartomante, e na cartomante observa o caráter sincrético da cartomante, que ela fazia trabalho no terreiro, é cartomante e se refere a Jesus, ao catolicismo, aos elementos catolicismos, certo? A Macabeia vai consultar com ela e aqui nós temos o clímax e na sequência o desfecho da obra. Tranquilo, meninos? Vamos lá fechar com vocês. Trouxemos para vocês a descrição da cartomante, a apresentação da cartomante,
o contato dela com a Macabeia. Lembrando a vocês que quando a Macabeia entra na sala da cartomante, uma moça muito bonita está saindo chorando, tá? Na verdade, a ironia já começa por aí, tá? A cartomante troca as cartas que eram para a moça, ela tira para a Macabeia, da Macabeia para a moça. A moça sai triste, a Macabeia sai alegre, e o desfecho vai ser o contrário, irônico. Ela começa a tirar as cartas para a Macabeia, as cartas não trazem um bom sinal. Então ela fala: minha filha, que vida triste a sua, nem vou te cobrar. A Macabeia assusta, quer levantar, ela pede para a Macabeia sentar, continua tirando cartas, as cartas viram, mudam. Então ela fala para a Macabeia que a Macabeia vai encontrar um europeu, ela dá a descrição de onde ela mora, pergunta se a Macabeia conhece, a Macabeia não conhece, claro. Vem assim, as pequenas explosões da Macabeia, até quando ela vai ao médico, agora na cartomante, ela vai encontrar um europeu, príncipe encantado, dá a descrição de um alemão que vai resolver sua vida. Humor negro, ironia. A Macabeia sai feliz da cartomante, pequena explosão, as pequenas explosões da vida dela, vai atravessar a rua distraída e atropelada por um Mercedes. Ironia. Alemão. Ironia. Logomarca, uma estrela. A Mercedes tem logomarca estrela. A hora da estrela. A Macabeia morre. Alguém tocando um violino, essa relação com a música virá um comentário à parte daqui a pouco. Um cavalo relinchando, liberdade, virilidade. E ela se sentindo a estrela, vendo que a predição da cartomante se concretizou, se realizou. Ela virou estrela. E a estrela no conceito do Andy Warhol, todo indivíduo tem direito a seus 15 minutos de fama. Naquele momento ela é estrela, ela traz uma pequena multidão em torno dela porque ela foi atropelada. Morta a Macabeia, vem o desfecho do Rodrigo, do narrador. Tranquilos? Observem comigo esse momento aqui do desfecho da obra, das últimas cenas do romance A Hora da Estrela. A Macabeia saiu da cartomante. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão, sussurrou veloz e guloso: é agora, é já, chegou a minha vez, a hora da estrela. E enorme como um transatlântico, o Mercedes, que tem como logomarca uma estrela. Amarelo pegou-a. E nesse mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo, símbolo de liberdade e virilidade, como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. Macabeia, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madame Carlota. Pois o carro era de alto luxo, o Mercedes. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Chegou a hora da estrela. Ela vai atrair uma multidão em torno do corpo dela, em função do acidente. E vem aqui os 15 minutos de fama de que fala Andy Warhol, certo? O desfecho, a morte de Macabeia. E nós temos também o desfecho do narrador em outra cena. Rapaziada, fechando com vocês com um dos elementos mais importantes do livro, do romance A Hora da Estrela. O narrador, o Rodrigo SM. O SM de Sua Majestade, o narrador demiurgo. Não se esqueçam, lembrem desse aspecto, tá? Demiurgia na arte é quando o artista funciona como um deus, como um criador onipotente, onisciente, onipresente. Na literatura, o narrador demiurgo é aquele narrador que tem capacidade de penetrar no mundo dos personagens, no pensamento dele, na cabeça deles. O Rodrigo tem essa capacidade, tá? Mesmo não pertencendo ao universo da Macabeia, ele sabe o que a Macabeia pensa, o que vai na cabeça da Macabeia, o que ela está sentindo, as sensações dela. Ele traz para o leitor as impressões causadas pela Macabeia na sua sujeira, na sua feiura, na sua insignificância, na sua rasura. Ele funciona como Deus, isso se chama demiurgia, o artista é Deus. Lembrando a vocês que demiurgia tem um sentido original na Grécia, uma categoria social de comerciantes, e que quando migra para o latim adquire na arte um novo conceito. Tá? Demiurgia na arte o artista é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. O Rodrigo Rodrigo SM, Sua Majestade, Deus, na criação da Macabeia, na criação da narrativa. E na criação da Macabeia, o ser insignificante, o oposto dele, ele vai tentar se encontrar. A Macabeia provoca nele a sua epifania, revelando a ele a sua insignificância, a sua prepotência, o seu pedantismo, certo? Mostrando a ele que sem esse pedantismo, sem a sua vaidade, ele é tão insignificante, tão ralo, tão irrelevante quanto a Macabeia. A morte da Macabeia vai provocar no Rodrigo a inutilidade da narrativa, o fim da narrativa. Se a Macabeia morre, a busca dele também morre, a busca dele também acaba, a busca dele também perde o sentido. Óbvio que, se Macabeia produz um processo de epifania no Rodrigo, ela revela ao Rodrigo
que ele é nada, que ele também não tem valor, que ele é ralo, que ele é grotesco, que ele é nu, a morte dela vai representar o fim dele também, o fim da existência dele. A morte dela faz com que ele perca o seu sentido, o seu significado. Ele buscava se construir por ela. Ela morrendo, ele perde o sentido, certo? Então vamos lá para o desfecho da obra. E agora? Agora só me resta acender o cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora eu me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos, por enquanto é tempo de vida, de paixão. Sim, A Hora da Estrela, página 88, o desfecho, certo? História de Macabeia que dá unidade aos 3 eixos do livro: a preocupação estética, a metalinguística, a preocupação existencial, a busca do autoconhecimento do Rodrigo, narrador, do Rodrigo SM, narrador, e o drama social da nordestina Macabeia. A trajetória dela marca a unidade do livro. Tranquilos? Uma prosa enxuta, um livro enxuto, em que nós temos como ponto básico o desejo de se encontrar, de autoconhecimento do Rodrigo pela personagem Macabeia. A busca da revelação da sua epifania, da sua mediocridade, da sua insignificância, da sua irrelevância em se ver no outro, no espelho do outro, certo? Terminar morrendo Macabeia, portanto, o romance perdeu o sentido e o romance também, a narrativa também acaba. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui esses pontos muito importantes da Hora da Estrela, certo? O Rodrigo, a Macabeia, o plano social focado na Macabeia, a mulher nordestina, insignificante, à margem, excluída, o plano existencial no Rodrigo, o Rodrigo tentando se encontrar, quem sou, de onde vim, para onde vou, a minha insignificância, a minha irrelevância, e o ponto estético, o caráter metalinguístico do livro, a obra que questiona a própria obra, questiona a narrativa, questiona a construção do narrador e da personagem, certo? São os 3 pontos fundamentais que marcam a construção de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Há no livro uma relação muito forte, uma citação constante de elementos musicais. Esses momentos musicais se referem aos vários momentos da obra, momentos tensos, momentos de silêncio, momentos de grito e momentos de morte, momentos de vida e momentos de morte. É importante, garotada, que vocês percebam que o desfecho do romance A Hora da Estrela dialoga com o Conta Cartomante de Machado de Assis. No Conta Cartomante, a cartomante induz o protagonista, o Camilo, a acreditar que ele vai ficar junto com a Rita, sua amante. Ele vai à casa dela, encontra a Rita já morta e é morto, assassinado também pelo marido dela. Então o marido mata a esposa, a Rita, e o amante, o Camilo. Então a cartomante cria uma expectativa no Camilo e essa expectativa não se concretiza. Da mesma forma que em A Hora da Estrela, a cartomante cria uma expectativa na Macabeia e a expectativa não se concretiza, certo? Irônico, humor negro. A Hora da Estrela, dialogando com o conto A Cartomante de Machado. Nossa, Clarice era grande admiradora do principal autor do realismo brasileiro. Para fechar com vocês de vez, para um fecho com chave de ouro do nosso trabalho sobre o romance A Hora da Estrela, uma questão da FUVEST sobre o livro, certo? Sobre o narrador de A Hora da Estrela de Clarice Lispector, pode-se afirmar que é do tipo observador, pois revela não ter conhecimento sobre o que pensa no universo sentimental, e da uma personagem, Macabeia, errado, ele conhece, tá? Ele tem conhecimento. B. É onisciente, pois assume o papel de criador de uma vida sobre a qual detém todas as informações. O poder de onisciência é para ele fonte de satisfação, pois Rodrigo sempre percebe que os fatos dependem do seu arbítrio. Não é fonte de satisfação, é fonte de tensão, de questionamento. C. É do tipo observador, pois limita-se a descrever superficialmente as emoções de Macabeia, não superficialmente. O que fica evidente nas ocorrências enigmáticas do termo explosão. O termo explosão são os pequenos momentos de felicidade, de alegria, de vida da Macabeia, apresentados sempre em parênteses, tudo bem. Constitui-se como um personagem, pois narra em primeira pessoa. Não há, entretanto, referência à sua história pessoal, visto que seu objetivo é falar sobre um personagem de ficção. Tem referência à sua história pessoal, sim. Ele fala que é nordestina, assim como nordestina. E, a correta, é um dos personagens do livro, principalmente na questão do núcleo existencial. Entretanto, ao apresentar-se não só como narrador, o núcleo metalinguístico, mas também como criador da história, problematiza a essência da literatura de ficção, a metalinguagem associada ao essencialismo, que reside na recriação arbitrária do real. A recriação arbitrária porque ele é um deus onipotente, onisciente, onipresente em relação a Macabeia, que não tem como se defender, certo?
Letra E, resposta correta. Fechando com vocês o nosso trabalho de A Hora da Estrela. Uma questão para vocês, para ilustrar e para vocês gravarem, porque é bem provável que vocês cruzarão com uma questão parecida em vestibulares, certo? Abraço, meninos. Tio Silas deseja ótimo estudo a todos vocês.